Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Origema, da disciplina de Ciências da Natureza do 10º ano. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, gostaria de vos deixar uma dica que é fundamental para a prevenção do SARS-CoV-2, que nós chamamos de Covid-19. Utilize máscara, lave as mãos e mantenha um distanciamento seguro. Agora vamos ao nosso sumário de hoje, da nossa aula de hoje. O nosso sumário é Origem e Evolução da Atmosfera Terrestre e do Oceano Primitivo. Depois do nosso sumário de hoje, da nossa aula de hoje, vamos ver os objetivos traçados para a nossa aula. Estes objetivos temos compreender a formação e evolução da atmosfera primitiva, explicar a formação da atmosfera primitiva redutora, descrever a evolução da atmosfera terrestre, explicar a formação do oceano primitivo, diferenciar a atmosfera primitiva da atmosfera atual oxidante. Sabe-se que a nossa aula de hoje é uma aula fundamental, é muito importante que fiquem sabendo os fenómenos que estariam na formação tanto da nossa atmosfera como dos nossos oceanos e também como se formou a Terra primitiva. Formação e evolução da atmosfera terrestre. Durante a fase de transição da criação para a diferenciação, os gases que faziam parte da nebulosa perderam-se em grande parte para o espaço, originando a atmosfera primitiva redutora, constituída por metano, vapor de água, amoníaco, hélio e hidrogênio e algumas quantidades de dióxido de carbono. Como sabemos, meninos e meninas, no ano passado nós estudamos, no 9º ano, a formação da Terra e das suas respectivas camadas, onde ficamos a saber que a Terra se formou baseada em dois fenómenos, que é a criação ou junção, diferenciação ou divisão. Todos nós sabemos que quando se fala da criação ou junção, não sei se lembram, que o vosso professor vos explicou no ano passado, essa criação ou junção teria feito de que maneira? As partículas se juntaram, aumentando de tamanho, e estaria na origem da prototerra, que estaria na origem da Terra propriamente dita. Depois da formação da Terra, ela veio se formar as suas respectivas camadas. Daí é que está inserido o quê? A divisão das camadas. E essas camadas, ao serem divididas, passou-se por processos muito complexos, onde os materiais mais pesados fundiram, deram origem ao núcleo. Os menos pesados deram origem ao manto e dos restantes menos pesados estariam na origem da crosta primitiva. E sabe-se que, depois da formação da Terra, tanto da parte da Terra como da sua estrutura propriamente dita, estrutura externa e interna, veio a formar o quê? A atmosfera primitiva. Como é que teria formado essa atmosfera primitiva? A atmosfera primitiva, todos nós sabemos, no momento do fenómeno que eu acabei agora de explicar, da criação e diferenciação, a Terra parecia como se fosse uma bola de fogo. Existia enormes temperaturas elevadas. Essas temperaturas fizeram com que foram libertados para o espaço. Ao serem libertados para o espaço, ao mesmo tempo, os gases que existiam nessa nébula, que fazia parte da nébula solar primitiva, como o hélio, que eram gases menos pesados ou menos densos, também foram libertados para o espaço. Ao serem libertados para o espaço, daí veio a formar a atmosfera primitiva ou redutora. E essa atmosfera primitiva ou redutora era resultante das inúmeras erupções vulcânicas provocadas por temperaturas altíssimas no interior do nosso planeta. Depois, podemos ver aqui na figura, onde a figura consta-se essa formação, a fase de
da criação e divisão, neste caso a Terra já se formou e tudo, e onde também na figura B podemos constatar a libertação de gases pelas erupções vulcânicas. E esses gases é que estariam na formação da atmosfera redutora ou primitiva. Como é que se diz? Era primitiva ou redutora porque na altura não existia condições de vida. Era uma atmosfera praticamente assassina. Teria uma elevada percentagem de gases altamente tóxicos. E nessa altura não existia vida no nosso planeta. Como podemos ver, podemos constatar aqui no nosso gráfico, temos as percentagens de cada gás na atmosfera primitiva, onde podemos constatar a parte azul roxa, praticamente temos ali a percentagem do vapor d'água. Essa água, esse vapor d'água, teriam sido elevados devido ao quê? A inúmeras erupções vulcânicas. O vulcão, obviamente, libertava esses gases para a atmosfera. E depois veio o dióxido de carbono. Também existia em quantidades maiores. Existindo em quantidades maiores, impossibilitava a existência da vida no nosso planeta nessa altura. E depois segue o azoto molecular, e o metano e o amoníaco. Tendo em consideração esse gráfico, então, a atmosfera redutora evoluiu, né, para uma atmosfera menos redutora. Mas menos redutora, como que evoluiu para uma atmosfera menos redutora? Devido a enormes erupções vulcânicas que existiam nessa altura na Terra primitiva. Como podemos constatar, a atmosfera primitiva passou a ser menos redutora, constituída por metano, vapor d'água, amoníaco, hélio, hidrogênio e dióxido de carbono. Também temos azoto, argão, xenon, monóxido de carbono. Todos esses gases foram libertados para a atmosfera devido ao estado onde a Terra se encontrava nessa altura. Porque nessa altura existia o quê? Grandes quantidades de erupções vulcânicas, a Terra tinha, a superfície estava praticamente com temperaturas elevadíssimas, e essas temperaturas elevadíssimas foram oriundas ou originadas do interior da Terra, e a Terra precisa libertar essas temperaturas. E essas temperaturas, ao serem libertadas, foram o quê? Inconsequentemente, foram associadas com outros gases também, obviamente, libertados pelas erupções vulcânicas. E essa atmosfera passou a ser menos redutora. À medida que a Terra foi arrefecendo, os gases foram se libertando, a atmosfera primitiva começou a ficar saturada de vapor de água. A água começou a cair sob a forma de chuva, originando os mares e os oceanos, arrastando consigo grande parte de dióxido de carbono. Todos nós sabemos, imaginem, eu tinha-vos dito que a Terra encontrava-se, a superfície da Terra encontrava-se com elevadas temperaturas. E essas temperaturas eram causadas o quê? Do calor interno da Terra, provocadas por quê? Pelos fenómenos de diferenciação das camadas. O que é que aconteceu? À superfície praticamente da Terra foram libertados esses gases para a atmosfera, né? Através das erupções vulcânicas. E depois, há um longo período de tempo, porque isso não é de um ano nem do outro, isso levou milhões de anos, esses gases começaram a serem libertados para o espaço. E a Terra começou o quê? A arrefecer. Mas o que é que levou a Terra a arrefecer? É graças às erupções vulcânicas. Porque as erupções vulcânicas teriam uma importante função no quê? Na diminuição da temperatura na sua superfície, na superfície do nosso planeta. Então, o que aconteceu? Quando houve essas erupções, o interior da Terra, obviamente, libertou esse calor, e esse calor foi libertado para o espaço. E, obviamente, a Terra começou a arrefecer. Começando a arrefecer, o que é que aconteceu? Os vulcões libertavam ou bombardeavam toneladas de vapor de água para a atmosfera. Este vapor de água, a atmosfera estava
sujeita ou suportada com grandes quantidades de vapor de água, e este vapor de água resultou no quê? Nas fortes chuvas, e estas fortes chuvas estariam na origem da formação dos primeiros mares ou oceano primitivo. A formação do oceano primitivo, após a formação da Terra, há 4.600 milhões de anos, enormes quantidades de vapor de água foram libertados dos vulcões e da superfície do planeta em fogo. A temperatura da superfície da Terra baixou, ocorreu a condensação deste vapor. Formou-se, então, toda a água existente atualmente, originando um oceano primitivo. Este oceano primitivo, formado há mais de 4.000 milhões de anos, era muito diferente do atual. Como sabemos, meninos, estão a entender? Acho que sim. Agora vamos saber como teria formado os nossos primeiros mares ou oceano primitivo. O oceano primitivo do nosso planeta, por que se diz primitivo? Porque era um oceano que não existia vida, não existia nada. Este oceano se formou graças à libertação de toneladas de vapor de água pelas erupções vulcânicas que antigamente existiam. Todos nós sabemos, eu volto a frisar mais um pouco, esses vulcões geralmente foram provenientes do quê? Do aquecimento interno do planeta. Deu origem a essas erupções vulcânicas. E essas erupções vulcânicas não era só apenas um vulcão, eram vários, milhares de vulcões. E graças a esses vulcões, que a Terra libertou todo o seu calor. E todos nós sabemos que um dos gases libertados pelos vulcões é o vapor de água. E este vapor de água foram libertados em quantidade. Por muito tempo, né? De um dia para o outro, por muito tempo. Esses vapores de água libertados pelas erupções vulcânicas foram captadas pela atmosfera, onde condensaram-se. Ao condensarem-se, estariam na origem das fortes chuvas diluvianas. Essas chuvas que estariam na origem dos primeiros mares, oceano primitivo. E como todos nós sabemos, para a formação do oceano primitivo, levou milhões de anos. Eram chuvas intensas. Por vários anos é que fez com que existisse os oceanos primitivos ou primeiros mares no nosso planeta. Depois que se formou os primeiros mares, o que aconteceu? A Terra veio, a crosta terrestre veio a arrefecer-se. Por que a crosta terrestre veio a arrefecer-se? Com a influência desses mares que teriam formado através da condensação de vapor de água. A crosta terrestre veio a arrefecer-se e o que aconteceu? Essas chuvas arrastaram todos os dióxido de carbono e outros compostos orgânicos para os fundos dos mares. E então, o que aconteceu? Como podem ver nas figuras C e D, na figura C é a formação do primeiro mar, dos primeiros mares e oceanos primitivos, né? Nesse caso, onde podemos observar a queda da chuva, né? E na figura D, essa queda da chuva arrastou todos os CO2 que existiam na superfície ou na crosta primitiva e alguns compostos orgânicos para os fundos dos mares, dos oceanos, onde estes compostos orgânicos, o que aconteceu com eles? Tiveram uma pequena evolução. Transformaram-se em organismos ou bactérias fotossintéticas. E estas bactérias fotossintéticas, graças a essas bactérias, onde cabia a essas bactérias desempenharem uma função fundamental. Como podemos constatar nessa figura, essas bactérias fotossintéticas bombardeavam ou libertavam toneladas de oxigênio
para a atmosfera, onde a atmosfera deixou de ser redutora, passou a ser oxidante. E por que passou a ser oxidante? É graças à libertação de toneladas de oxigênio produzidas por estes organismos fotossintéticos. Ao produzirem este oxigênio, isso foi um balão que eu posso dizer é um sinal que a Terra teve, que depois evoluiu para a atmosfera atual que nós aí temos. E o que aconteceu? Quando estes organismos fotossintéticos libertavam o oxigênio, este oxigênio, as partículas desses oxigênios bombardeados ou libertados pelos organismos fotossintéticos, essas partículas teriam formado a camada protetora de ozono. Ao serem formada a camada protetora de ozono, a atmosfera deixou de ser redutora e passou a ser oxidante. E como podemos constatar, já redutora não existia oxigênio na altura e oxidante veio existir oxigênio. E por que existiu esse oxigênio? Os responsáveis é o quê? São as bactérias quimiosintéticas ou organismos quimiosintéticos que foram capazes de libertar quantidade de oxigênio que existe nessa altura. E então, por aí, a atmosfera evoluiu. Ao evoluir-se, transformou-se em atmosfera oxidante. Como podemos constatar aqui no nosso gráfico. Depois da evolução da atmosfera redutora, passou a ser a atmosfera oxidante, graças ao quê? Aos organismos fotossintéticos que libertavam grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Podemos ali constatar o figurino é outro, né? Porque a atmosfera atual já veio a ter o quê? Uma percentagem enorme de azoto, que ocupa 78,1%, né? Depois veio o oxigênio, que ocupa um volume de 20,9%, e os outros gases ocupam pequenas percentagens, nesse caso do argão, dióxido de carbono e o vapor de água. Fazendo isto com a atmosfera atual, com a atmosfera redutora, todos nós sabemos que a atmosfera redutora tinha a sua composição e a atmosfera atual tem a sua composição. Vendo as duas atmosferas, vamos fazer uma comparação num pequeno quadro que vocês podem constatar aqui no nosso slide. Como podemos fazer essa comparação? Temos a atmosfera primitiva ou redutora e a atmosfera atual. Esta comparação é quanto a quê? Constituição gasosa, temperatura e também as características das duas atmosferas. Pode-se ver aqui que quanto à constituição gasosa, a atmosfera primitiva tinha metano, vapor de água, amoníaco, hélio, hidrogênio e dióxido de carbono. A nossa atmosfera atual veio a ter o quê? O azoto, que ocupa a maior porcentagem. A segunda vem oxigênio, depois dióxido de carbono, vapor de água, argão e neon. Então, que conclusões é que nós tiramos? Obviamente, houve aqui uma dissociação dos gases nas duas atmosferas. E também, na temperatura, obviamente, a atmosfera primitiva era primitiva, não tinha camada de ozono, obviamente que podia ter, ou que poderia ter, temperaturas elevadíssimas. Por isso é que se diz aqui, temperaturas muito elevadas, porque não havia a camada protetora de ozono. E a nossa atual tem uma temperatura moderada na superfície devido à presença da camada protetora de ozono. E as duas atmosferas? Uma é redutora porque não possuía a oxigenação e outra é oxidante porque possui oxigênio no seu estado de forma livre. E espero que, fazendo essa comparação, nós podemos saber, mais ou menos, ter a noção das coisas, como é que teriam formado a nossa atmosfera e como se evoluiu até a atmosfera atual. Eu acho que a nossa aula, o aprendizado foi bom e antes de dar a continuidade, gostaria de vos deixar um pequeno exercício.
Agora vamos ao nosso exercício da nossa aula, do nosso aprendizado de hoje. Como podemos constatar aqui, temos 2 exercícios. A primeira pergunta: indique a constituição gasosa da atmosfera primitiva redutora. E a segunda pergunta: explique o motivo pelo qual a atmosfera passou a ser menos redutora. Com essas 2 perguntinhas, meus meninos e meninas, vou-vos dar um tempinho para que possam respondê-la e confio em vós que a aula foi excelente e vão entendê-la. Bem, estamos de volta ao nosso exercício. Responderam a questão? Espero que conseguiram uma resposta correta. Vamos em conjunto corrigir o nosso exercício. O nosso exercício nos diz, volto a repetir, indique a constituição gasosa da atmosfera primitiva e redutora. A atmosfera primitiva e redutora era constituída por quê? Por metano, vapor de água, amoníaco, hidrogênio, hélio e o dióxido de carbono. Isso nós estamos a referir da constituição gasosa. Refere-se dos gases, está bem? Agora vamos para o segundo exercício. Explique o motivo pelo qual a atmosfera passou a ser menos redutora. Este motivo é o seguinte: devido à libertação de grandes quantidades de gases resultantes das erupções vulcânicas, tais como azoto, argon, xenon e monóxido de carbono. Espero que essa resposta chegue ao vosso alcance ou então vocês os têm à vossa disposição. Caros alunas e alunos, agora vou-vos deixar um trabalho de casa, TPC, para, com a ajuda dos vossos pais, consigam resolvê-lo. O TPC, temos 2 perguntas. Explique o aparecimento do oxigênio na sua forma livre e que levou à formação da atmosfera atual oxidante. Explique o aparecimento do oxigênio na sua forma livre e que levou à formação da atmosfera atual oxidante. É a primeira questão. A segunda, diferencie o termo redutora de oxidante. O que significa o termo? Distinguir a palavra, qual é o significado redutora e de oxidante. O termo dessas 2 palavras. Caros alunas e alunos, sabe-se que já estamos praticamente no fim da nossa aula de hoje. Agora vamos para o síntese, o que foi aprendido hoje durante a nossa aula. Origem e formação da atmosfera primitiva e redutora, como teria formado a nossa atmosfera primitiva e redutora. Também ficamos a conhecer a evolução da atmosfera terrestre, como teria evoluído a nossa atmosfera terrestre até chegar à atmosfera atual. Diferenciação da atmosfera primitiva e redutora. As 2 diferenças
que existem entre a atmosfera redutora e a atmosfera atual, que nós chamamos de oxidante. E por último, ficamos a saber da formação dos primeiros mares oceano primitivo. Chegamos ao fim da nossa aula, do programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que gostaram muito da aula e até a próxima oportunidade. Até já. Deus.